Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, eu sempre estou falando para vocês sobre as análises que eu estou fazendo no GE e no FluPress do Netflu. E é claro, né, que sempre quando a gente escuta, né, na psicologia a gente sempre escuta muito isso, né, que às vezes o cara tem uma opinião, aí pega uma segunda opinião, e aí pega uma terceira opinião para ver se a primeira opinião estava certa. E bom, na minha concepção, isso daí pode ser justamente um problema, realmente, que o cara pode ter um sofrimento, mas também pode ser realmente uma solução, porque às vezes o primeiro e o segundo estão errados, e aí o terceiro vai lá e te responde. Isso é muito importante, né? Realmente falar assim, ó, eu sei disso aqui, mas pode perguntar para os outros, fique tranquilo. Então, a partir disso que eu fiz essa análise, eu peguei essa análise aqui do Lance, que é o terceiro site que eu utilizo justamente para falar sobre as notícias do Fluminense. Então, antes disso tudo aí, ó, se inscreve no canal, antes da minha análise. Faça o triplo C que está aqui, ó, que é curte, comente e compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então, que redes sociais são? TikTok, para zoeirinha, para coisa de zoeira. YouTube, para falar sobre o que eu faço aqui. Instagram, para falar quais são os vídeos de hoje. E Twitter, para falar quando surgiu o tema, tá bom? Então espero que vocês gostem e só bora pra gente analisar isso, que é uma análise que a gente precisa fazer. E bom, análise. Diniz terá desafio árduo até o Fluminense encontrar uma sincronia na temporada. É isso que eu venho falando. Eu vi essa análise e eu fiquei assim, cara, eu só vi o título e falei assim, aleluia, até que enfim que alguém entendeu, cara, o que eu falei. Mas vamos ver, né, como que vai ser. Queda de rendimento em apenas uma semana na Taça Guanabara sinaliza onde os tricolores precisam ser meticulosos para estarem prontos na Libertadores. E claro, né, que o alvo é a Libertadores. Há uma semana, o Fluminense entrava em campo como vice-líder da Taça Guanabara, primeira fase do Carioca, e com chances claras de desbancar o Flamengo da ponta da competição. Uma semana depois, a equipe sai de campo com apenas um ponto em 6 pontos disputados e marcada por sequências de erros. Nada a comentar aqui, só falou um fato. Por mais que o tricolor das Laranjeiras tenha dominado as ações contra o Boa Vista, em momentos do clássico diante do Botafogo, e na quinta-feira passada, dia 2, na derrota por 1-0 para o Volta Redonda, problemas com a pontaria continuam a trazer dores de cabeça para os comandados por Fernando Diniz. Não é a pontaria. É justamente entender aonde que tem que ficar no campo, como é que vai realizar uma jogada. Porque, assim, me parecia que sempre quando as jogadas iam acontecendo, as jogadas meio que se desenhavam ali. Para mim, falta justamente... É engraçado que eu vou falar isso, mas, tipo assim, as jogadas do Fluminense são jogadas de design, de web design. São jogadas que são tanto de web design, para você terem noção, que até mesmo se faz obras de artes em cima disso. Isso não está acontecendo. Parece ser um rascunho do rascunho do rascunho e acaba num rascunho. Tipo, não, cara. Aí você sai do rascunho para obra de arte. Como é que a gente vai fazer isso? É importante, né? Jogadores como Paulo Henrique Ganso e Ares tiveram alguns momentos de inspiração no passe. O colombiano voltou a ser perigoso no Arroio de Oliveira ao arriscar lance de bola aérea nos quais Manuel ameaçou a meta adversária. Porém, a dupla que foi essencial para a grande campanha do tricolor do ano passado ainda é recente de ritmo de jogo. Eu não acho que seria ritmo de jogo, eu acho que justamente é isso. Eu acho que você tem que ter um alinhamento. E quem fazia justamente essa construção dessa obra de arte era o comando
do Fernando Diniz. Eu escuto uma coisa e eu vejo outra. E é sempre a mesma coisa. Não é possível que ninguém escute o que o Fernando Diniz está falando. Diante disso, a equipe teve momentos de lentidão e fica restrita a cruzamentos. Germancano participou do jogo, mas muito distante da área. Keno ainda tentou se desdobrar em vestíveis, mas não conseguiu achar com quem tabelar. A questão não é tabelar. A questão é que o Fluminense lá de trás era um Fluminense que você tinha, de um canto, um Luiz Henrique e um Samuel Xavier, e do outro você tinha o John Arias fazendo todas as jogadas. E aí você entendia que se você mantivesse todo mundo num lado, você deixar os dois jogadores que realmente sabem driblar, sabem investir um contra um, fazer isso. Isso não está acontecendo porque os dois sabem fazer. Agora, por que um sai da sua ponta e vem atuar mais para o meio? Isso nunca aconteceu. Porque falta sintonia justamente nisso tudo. No meio, André teve atuação abaixo do esperado. O atleta não fortaleceu o meio tricolor e voltou a dar dor de cabeça a ser deslocado para a zaga. Na partida em Volta Redonda, ainda se deixou levar pelo nervosismo e foi expulso. Não foi pelo nervosismo, foi porque realmente ele estava vendido, porque o cara era muito mais rápido e entrou no segundo tempo. Você está percebendo que sempre está acontecendo a mesma coisa? Estou sempre questionando ponto a ponto o que eles estão falando. O setor defensivo também carece de retorno, de retomar seu ritmo de outra hora. Por mais que Manuel tenha apresentado bons momentos ao seleção no ataque, houve momentos de desentrosamento com Nino. O camisa 33 atrapalhou ao tentar o bote no Luciano Naninho e permitiu um vacilo nas costas da defesa. O espaço foi essencial para o Volta Redonda superar o Fluminense. Cara, o interessante do Fluminense no ano passado, e que até mesmo a nossa Glória, me esqueci o nome dela agora, peço desculpa, mas qualquer coisa eu vou deixar aqui nos comentários. Ela comentou o seguinte, cara, antigamente eu via o Fluminense, quando perdia a posse de bola, voltava todo mundo correndo. Hoje eu não vejo mais esse Fluminense. E não é mais assim. E eu não sei se é por conta da questão física, não sei. Outro dilema é a lateral esquerda. Por mais que Calegari mostre uma postura aguerrida, ainda apenas com um desafio de sobra até da adaptação ao novo setor. Fábio se tornou o salvador na partida contra o Botaço, desdobrando-se em defesa e evitando o placar elástico. Fábio, sem comentários. E para mim é o seguinte, Calegari é um jogador que para mim tem função em alguns jogos, mas não esse que o Fluminense precisa atacar. A gente precisa de um lateral que ataque muito bem. Você vê que, tipo assim, até mesmo quando você tem no Flamengo, por exemplo, o Luiz Felipe, eles se voltam para o ataque. O Calegari, ele não se volta muito para o ataque, ele não entende isso. Ele entende muito mais em defesa. E não acho que seja errado, não. Eu acho que, por exemplo, o Calegari, ele meio que simula o Evra no Manchester United. Então, na minha concepção, o Calegari, ele só vai servir em jogos que realmente vai precisar de uma defesa melhor. E na minha concepção, com o time pequeno, não funciona. Entre os reservas, Giovanni Manson se mostrou mais abnegado em campo, abrindo brechas, tentando lançamentos, mesmo que de maneira afobada. Não acho que o Giovanni seja todo isso daí, não. Jorge se mostrou ainda aquém de disputar a titularidade, e para mim muito se dá por problemas que realmente não jogou por muito tempo no Palmeiras, enquanto o Lima foi pouco criativo. O problema do Lima é que o Lima está sendo colocado sempre como segundo volante. E é interessante a gente ver isso, né? Que ele está sempre colocado nessa ponta. O William Bigode e Arthur pouco agregaram a partida, assim. Cara, o Arthur é um jogador que está me decepcionando bastante, tá? Eu pensei que o Arthur entraria justamente dando aquele gás, justamente. Mas, se for para colocar alguma pessoa, coloque o Isaac, coloque o João Lourenço e não coloque o Arthur.
Impressionantemente que eu vou falar isso. Mas o Arthur tá me decepcionando bastante. E olha que eu coloquei ele como craque do time de base. A segunda derrota consecutiva na Taça Guanabara sinaliza que o Fluminense tem muito a se ajustar. Após o início da competição promissor, o tricolor aranense terá que traçar um planejamento de maneira meticulosa para que não volte a sair dos trilhos de maneira tão abrupta. O trabalho árduo será o trabalho será bem árduo até estar pronto para a Libertadores. A questão para mim não é nem preocupado isso, mas é justamente isso aqui, ó. Sai dos trilhos de maneira tão abrupta. Assim, cara, o Fluminense pode não jogar as semifinais. O Volta Redonda está muito mais convicto de que vai jogar a semifinal. E a gente está com, tecnicamente, 1 ponto a menos do que o Vasco. Então, realmente falando, a situação do Fluminense hoje é preocupante. E aqui, muitas das vezes, ele só falou sobre fatos que, para mim, nada aumentam. Nada se analisa como se fosse uma análise de fato. Na minha concepção, não sei nem porque ele colocou a palavra análise. Mas, para mim, é isso. Falta a sincronia muito dos jogadores com o técnico. É por isso que o Diniz ameaçou lá no vestiário do jogo contra o Botafogo. Já que vocês não precisam de mim, eu vou embora. Ué, cadê a sincronia do técnico com os jogadores? Você vê que cada análise minha sempre se comprova durante 1 ou 2 dias depois. Isso daí não é uma coisa que é mágica minha. Não, é uma análise. É uma análise dentro de psicologia. Eu não quero que o Diniz falhe. Eu quero que o Diniz dê certo. Não tem nenhum técnico que realmente vai poder ajustar o time como o Fernando Diniz ajustou. Agora, é preocupante isso. Eu já devo já ter acabado o pró-jogo do Fluminense Audax. Eu já devo ter visto o jogo do Fluminense Audax. Tomara que tenham vencido. Tomara que o Fluminense tenha vencido esse jogo. Porque senão a preocupação ainda aumenta. Para mim, esse jogo do Audax é de vida e morte. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreva no canal. Faça aquilo que você que curte, comente, compartilhe. Meus sites estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. E, cara, por favor, gente. Vamos caprichar um pouco mais dessa live, tá bom? Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.